Salve galera, tudo bem com vocês? Meu querido sexto ano, que saudade de vocês nessa quarentena que parece que não tem fim, meu Deus do céu. Galera, a gente inicia aqui agora a nossa apostila 3, ok? Aí com o tema transformações, tranquilo? Olha só, a imagem de capa da nossa apostila mostra uma falha geológica lá na Islândia. A Islândia é um país gelado do Polo Norte cortado por uma falha geológica. E nada melhor para introduzir o assunto transformações do que uma falha geológica. Se tem uma coisa que transforma o planeta é uma falha geológica, ok? Eu queria convidar vocês para estar abrindo comigo no capítulo 5, Construções do Espaço Geográfico, ok? E para introduzir essa aula aí, eu já dei uma deixa aí, o assunto principal é espaço geográfico. O espaço geográfico é o espaço vivido, habitado por nós. Esse espaço, ele ora tem características mais naturais, ora características mais humanizadas, mas no geral é o meu, é o seu espaço de vivência. E para a gente decodificar esse assunto aí, nós vamos trabalhar aí com 4 conceitos muito interessantes, que é o conceito de paisagem, de região, de território e o conceito de lugar. Começando com o conceito de lugar, lá na página 238. Acompanha comigo aí, galerinha. Lugar corresponde à parte do espaço em que vivemos. O seu significado é constituído com base nas relações humanas que estabelecem e produzem um vínculo identitário com esse espaço. Eu cresci aqui no sítio, então tenho um vínculo identitário aqui com o sítio, ok? Com esse meu espaço de vivência, tá? A sua rua é um lugar, a escola é um lugar onde você cria vínculos identitários, ok? Lá na página 239 nós temos aí a noção de território. O que é território? Consiste em um espaço delimitado por fronteiras que podem ser naturais ou definidas pela ação humana. São definidos pelo pertencimento coletivo e apresentam uma dimensão política, tá? O território brasileiro tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O território canadense, 9,9 milhões de quilômetros quadrados. A Rússia, quase 17 milhões de quilômetros quadrados. Então, o território, ele dá aí, uma noção de limite, de poder. Um território também pode ser o território de um animal. A onça pintada tem um território, o lobo-guará tem um território, o tigre tem um território, ok? Então, território consiste em um espaço delimitado por fronteiras. Depois nós temos aí o conceito de região. Representa o espaço dividido e classificado por critérios pré-determinados. Uma região, ela é um pedaço de um território que concentra características que são aí parecidas. A região sudeste do Brasil, São Paulo, São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Nós temos aí características em comum: clima, relevo e vegetação. Então a região, ela congrega aí espaços específicos. Aqui na apostila de vocês tem a região metropolitana da cidade de São Paulo. Em vermelho está a cidade de São Paulo, e em volta aí são as 39 cidades que compõem a região metropolitana. Então o que tem em comum aqui? Uma metrópole, ok? Uma grande cidade. Depois o conceito de paisagem equivale ao registro momentâneo dos elementos naturais e culturais do espaço geográfico, ok? As paisagens podem ser naturais ou podem ser humanizadas. Abre comigo, por favor, na página 240, a geografia e o estudo da paisagem. Nós vamos estudar aí o assunto paisagem. Galerinha, para a gente começar o estudo da paisagem aí, nós temos aí 3 fotos na apostila 240. A primeira foto é a Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, no dia da sua inauguração em 1891. Gente, olha que coisa doida. A Avenida Paulista no dia da sua inauguração em 1891, tá? Nós temos aí uma área bastante ruralizada, carruagens e nenhuma casa, tá? A segunda foto, a Avenida Paulista em São Paulo na década de 1950. Aqui já é possível ver os casarões no entorno de São Paulo, tá? E a Avenida Paulista começando a crescer. E a Avenida Paulista na cidade de São Paulo atualmente. Hoje nós temos aí uma avenida com arranha-céus gigantesca e
as principais empresas brasileiras, nacionais e internacionais, as multinacionais, têm sede na Avenida Paulista. Praticamente aí é um dos corações financeiros do Brasil e da América Latina. Acompanha comigo, por favor, aqui nesse textinho. Vocês vão ter que grifar daqui a pouco, então pode pegar aí o seu marca-texto. Como os espaços se organizam? E o que aconteceu e o que acontece para que um lugar seja como é? Que fatores são responsáveis para que todos os elementos desse local estejam exatamente como você vê? A geografia busca, na compreensão do espaço geográfico, responder a perguntas como essas. E para isso, fazemos o uso de outras formas de analisar o espaço geográfico, entre elas o lugar, o território, a região e a paisagem. Por espaço geográfico, grifa para mim, por gentileza, esse parágrafo aí. Por espaço geográfico podemos entender o conjunto de paisagens naturais e culturais, transformadas ou preservadas pela ação humana no processo de manutenção de sua existência. Ou seja, o modo como o ser humano encontrou para viver nos locais em que habita e suas relações sociais, econômicas, políticas e culturais. Ok? Então, faz aí uma ressalva nesse parágrafo aqui. Ok? Como que uma sociedade produz os seus alimentos, os objetos que ela utiliza? Como desenvolve ferramentas para construir prédios, ruas, bicicletas, microchips? São perguntas aí que permeiam e fazem parte do chamado espaço geográfico. Agora eu quero que você preste atenção aqui em mim. Pessoal, quando fala de espaço geográfico, vem à nossa mente aí aquele espaço construído, aquele espaço fixo, ok? Que não se movimenta, habitado por pessoas. Mas isso é uma mentira, sabia? O espaço geográfico, se tem uma coisa que ele não é fixo. Ele se movimenta, ok? A cidade se movimenta. Ô Júlio, mas um prédio, uma casa, uma rua, uma avenida, ela fica paradinha ali, ela não se movimenta. Se movimenta sim. Nós, as pessoas, damos movimento para o espaço geográfico. Um prédio é derrubado, outro é erguido. Um bairro aparece em questão de 6 meses em uma área antes que era pastagem para o gado. De repente, num lugar onde não tinha nada, um terreno baldio, surge uma bela de uma praça. Ou seja, em pouco tempo, o ser humano, consegue modificar e dar um novo significado ao espaço geográfico. É por isso que nós dissemos, que o espaço geográfico ele se movimenta. Ok, galera? Lá na página 241, o espaço geográfico está em constante transformações. Regiões de floresta são ocupadas por plantações, áreas remotas são incorporam indústrias e grandes construções. Praias desertas são tomadas por casas, hotéis e turistas, entre tantas outras transformações. Qual é o fator comum entre todas essas mudanças? Se você respondeu o ser humano, você acertou. Eu e você, nós seres humanos, temos aí uma força de modificação muito grande dentro do espaço geográfico. Onde chega o ser humano, mudanças acontecem de maneira muito significativa. Grifa para mim, por gentileza, por favor, o próximo parágrafo que eu vou ler aí. A geografia analisa a paisagem e suas transformações. Você sabe o que é paisagem? Grifa para mim aqui o significado de paisagem. Gente, para a geografia, paisagem é tudo aquilo que a nossa visão alcança, ok? Quando você sai na janela da sua casa, você vê uma paisagem. Quando você chega em São Paulo, sobe lá no arranha-céu, você vê uma paisagem. Mas como que eu vou dar um significado para essa palavra aí, paisagem? Se eu perguntar para você o que é uma paisagem, você vai me dizer assim: Júlio, é um lugar lindo com o pôr do sol ao fundo, as árvores balançando, o vento, tá? Você vai imaginar um lugar lindo, maravilhoso. Mas sabe de uma coisa? Nem todas as paisagens são assim, ok? E é por isso que o estudo da paisagem ele se dá de forma um pouco mais sistematizada. Bora lá! É comum identificarmos, grifa para mim, imagens de belezas naturais, praias, florestas, campos, como paisagens. Mas, para a geografia, paisagem é tudo aquilo que podemos apreender do espaço usando nossos sentidos. O que é apreender? Absorver. Isso significa que tudo aquilo que vemos, cheiramos, ouvimos, provamos, tocamos, pode ser considerado uma paisagem. Observe as imagens e diga quais delas aí representam paisagens. Olha aqui,
nós temos aqui 4 imagens. Tem uma imagem, uma paisagem natural com uma arara aqui. Eu tenho uma segunda paisagem aí de um lugar, né, rural, um cachorrinho amarrado aqui. Aqui eu tenho uma grande cidade e aqui eu tenho uma avenida lotada de gente. O que é paisagem para você aqui? Talvez para você paisagem seja aí a foto das araras na floresta, mas as 4 são paisagens. Paisagens distintas umas das outras, porém todas são paisagens, ok? Porque é tudo aquilo que a minha visão abarca, umas naturais, outras não. Lá na página 242, por favor, olha aí para mim. Acompanha comigo o primeiro parágrafo da 242. Para fazermos uma distinção mais clara entre espaço geográfico e paisagem, podemos dizer que espaço, objeto de estudo da geografia, é o que está inserido na realidade. O meio e as formas de apropriação que os grupos humanos encontram para se estabelecer nele. Paisagem é uma imagem, um fragmento do espaço, a representação mais próxima da realidade, pois produz elementos que constituem um pedaço do espaço geográfico. E eu vou dar um exemplo para vocês, ok? A gente está aqui no meu sítio, ok? E isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, é um pedaço da minha paisagem. Aqui eu tenho a rodovia, ok? Aqui está o meu cachorrinho amarrado e aqui eu tenho uma parte um pouco mais natural da minha paisagem. Ou seja, eu tenho aqui um pedaço, eu tenho aqui um fragmento de um grande espaço, ou seja, constituindo uma paisagem. Olha aqui que interessante. Júlio, essa foto com esse rio cheio de lixo aqui é uma paisagem? É um tipo de paisagem, ok? O último parágrafo aí. Então, uma paisagem é mais do que um retrato de belezas naturais. É qualquer fragmento de um lugar. Isso significa que as pessoas, suas ações e transformações também são parte da paisagem. Por isso, as paisagens são fundamentais para o conhecimento geográfico, já que, com base nelas, podemos compreender o mundo em que vivemos. Ao interpretarmos uma paisagem, podemos obter numerosas informações sobre a cultura, a economia, o relevo, a vegetação e até mesmo o clima dessa região, desse lugar. Ok? Galera, a gente encerra aí os módulos 19 e 20 sobre paisagem e espaço geográfico. Espero que vocês tenham gostado. Foi um grande prazer estar com vocês aí e até a nossa próxima aula. Valeu, galera! Abraço!